Quando eu vi pela primeira vez, eu estava levando a marmita para o meu pai. Meu pai trabalhou na construção civil a vida inteira, né? Pedreiro. Hoje está com 83 anos, aposentado, mas não para de trabalhar. A gente não pode parar de trabalhar, a gente pode aposentar, mas não parar de trabalhar. Cresci fazendo visita aos enfermos, evangelizando, que eu aprendi com a mãe do meu pai, que é a minha avó. Então eu fui levar marmita para o meu pai e ele foi levar marmita para o pai dele. Era um garoto de 11 anos, eu também tinha mais ou menos 11 ou 12. Mas o que me encantou naquele menino? Ele era um menino que falava igual a menina, andava igual a menina, gesticulava igual a menina. Eu achei aquilo curioso, achei aquilo encantador, porque a criança, ela não tem preconceito. Só um minutinho. Só vai acabar a bateria. A criança não tem preconceito. Então a criança aceita. Quem constrói o preconceito na cabeça da criança somos nós. Então, eu ficava encantado com aquele garoto. Nos anos seguintes, eu fui para o ginásio. Ginásio, hoje chamado de quinta série. Agora eu passei a ter vários professores, não era só uma professora. A cadeira era aquela cadeira para 2 lugares, as 2 crianças sentavam junto. Todas as crianças estavam em dupla, menos eu que estava sozinho. Eu ali, os coleguinhas todos estranhos, e eu, até que alguém bateu na porta e falou: aqui é a quinta série? E aí a professora respondeu: é sim, eu estou matriculado aqui. Aí a professora disse: sente-se ali ao lado do Aloísio. Agora eu tinha um companheiro de sala. Aí quando eu olhei, eu falei: é ele. Pronto, começamos a conversar, enquanto a professora explicava a matéria. E aí ao final, no intervalo, no recreio, a professora disse assim: só poderá sair quem copiou toda a matéria do quadro. Então, naquela época eu gostava muito de falar, hoje mudou um pouco, né? Então, eu falei muito e não escrevi. Com isso saíram todos para o recreio e eu fiquei para trás. Quando eu terminei, que criança quer terminar para poder participar, no corredor da escola estava um barulho, um ruído. Quando eu olhei, estava o meu colega encolhido e mais ou menos uns 15 meninos jogando bolinha de papel nele, chamando ele de mariquinha, mulherzinha e até outras expressões mais grosseiras que eu não vou aqui repetir. Eu fiquei assustado, chamei a coordenação, a coordenadora veio até a gente e recolheu o meu colega, levou, deu uma bronca nos meninos, a aula voltou, mas o meu colega não voltou. Até que a coordenadora entrou na sala, pegou o material dele, levou embora e não vi mais ele naquele dia. No dia seguinte ele não apareceu para a aula, no outro também não. Então eu perguntei à professora: o que foi que houve? Ela disse: a escola o transferiu, ele estava atrapalhando o bom andamento da escola. E eu então não pude ver mais meu amigo. O tempo passou. Em 2007, quando nós escrevemos a primeira edição, a primeira edição do livro Terapêutica do Perdão, esse aqui, ó, a primeira edição dele, essa é a 5ª edição. Eu fiz uma conferência na cidade do Rio de Janeiro para um público de 1.200 pessoas. Depois da conferência, fui fazer a dedicatória. E enquanto eu estava fazendo a dedicatória, tinha um senhor de barba branca, de idade,
E aí eu peguei o livro e perguntei: para quem? E então o Senhor disse, pôs a mão dele em cima da minha, olhou para mim e disse assim: como é que está o seu Joaquim e a dona Alice? Meus pais, lá no Rio de Janeiro, bem que muito pequeno. Aí eu disse assim: estão bem, o senhor conhece eles? Ele falou: conheço, eu trabalhei com seu pai, quando seu pai era pedreiro, você não lembra? Aí eu olhei, eu lembrei e falei: ah, você é pai do meu amigo, como é que ele está? Ele disse: é uma história demorada, você tem um tempo depois? Eu falei: tenho. Ele disse: então vamos lanchar depois e a gente conversa. E aí ele me contou, quando o seu amigo, meu filho, completou 15 anos, eu ia passando na rua e vi ele dando um beijo num outro garoto. Dei um soco nele e disse para ele: saia da minha casa. Ele pegou a mochila do material escolar, esvaziou, colocou as roupinhas dele e foi embora. Quando a minha esposa chegou do trabalho, perguntou às minhas filhas: cadê fulano? E aí elas responderam: ele brigou com o papai e foi embora. Minha mulher olhou para mim com aquele olhar de fuzilamento e saiu procurando o nosso filho. Procurou, levou horas até que o encontrou. Foi até a casa da patroa, ela era empregada doméstica, e disse à patroa: meu filho foi expulso de casa, ele é só uma criança, ele tem 15 anos, a senhora também é mãe como eu trabalho para a senhora faz 10 anos, nunca lhe pedi nada além do meu salário justo, estou lhe pedindo por misericórdia, ajuda o meu filho. E a patroa então disse: lá na capital do estado nós temos uma... Aí falou assim: o seu filho não é aquele menino que quando vem aqui ajuda você a lavar vasilha, arrumar a casa? É esse mesmo, mas ele é tão bonzinho. Pois é, então nós temos uma casa lá na capital e ele pode ficar lá e cuidar da casa para nós. E assim o menino foi para a capital. Quando o rapaz completou 18 anos, lá na capital ele acabou os estudos, fez o supletivo, o segundo grau e montou um salão de beleza. O salão de beleza prosperou, ele montou um segundo salão e então prosperou, e ele montou um salão no maior shopping center da capital do estado. Então diz o pai, depois ele apareceu lá em casa, era um domingo, eu estava assistindo o show do Chacrinha, quando de repente eu olho na porta aquele homem de 2 metros de altura, Luiz, lindo meu filho, os olhos azuis igual o da mãe, os cabelos longos, 2 metros de altura. Então quando eu vi que era ele, eu ignorei a presença dele, fui para o quarto. E aí as irmãs vieram, abraçaram, e ele trouxe presente para todo mundo, veio a minha esposa e eu fiquei lá no quarto. Aí conversaram, ele contou a novidade, e aí ele disse assim: mamãe, cadê papai? O seu pai está lá no quarto, eu quero fazer uma reunião de família. Aí a mãe foi no quarto e falou: meu bem, o nosso filho quer fazer uma reunião conosco. Ele disse: filho? Eu não tenho filho, eu tenho 2 filhas, filho eu não tenho. Ela disse assim: o meu filho quer conversar com você, vá agora para a sala. Aí você sabe, né, Luiz, quando a esposa fala de forma delicada assim, a gente normalmente obedece. E aí eu fui para a sala. Chegando na sala, o meu filho disse assim: papai, o senhor e a mamãe trabalham no serviço pesado, então eu quero dizer para vocês que eu não gostaria que vocês trabalhassem mais. Vocês podem trabalhar sim, com artesanato, com coisas que não
comprometa a saúde de vocês. O senhor está com problema de coluna. Como é que você vai ficar usando a picareta, a enxada? Não dá. Mamãe tem reumatismo, fica esfregando o chão. Não dá. Então eu queria pedir a vocês. Aí o pai deu uma gargalhada e disse assim: meu filho, essa casa que nós moramos é alugada. Tem a luz, a água, a padaria, a farmácia, o açougue, o supermercado. O dinheiro não cai do céu. Aí o menino respondeu: pai, com relação à casa, eu ajuntei o dinheiro e nós vamos agora, né, na imobiliária comprar uma casa para vocês. Com relação às despesas, até o dia 30 de cada mês eu vou mandar o dinheiro das despesas do mês seguinte. Ele disse: é como se ele me desse um soco no estômago. Tudo que eu fiz com ele era assim que ele me devolvia. A Luísa, a partir daquele dia, impreterivelmente no dia 30, o rapaz do correio chegava com aviso do dinheiro. E o rapaz continuou prosperando. Para vocês terem uma ideia, era o corte de cabelo mais caro do estado. Ele foi o primeiro a implantar um sistema de tecnologia que você colocava o cabelo na imagem do computador e, de acordo com se aprovasse lá, ele cortava. Era tesoura de ouro. Só que ele trocava de carro todo ano, comprou um apartamento na região mais nobre. Jovem, né? Drogas. Década de 1980. Imagina o que aconteceu. Isso mesmo que alguns pensaram. A SIDA, a AIDS, naquela época não tinha tratamento, não tinha cura, ela matava. Ele começou a perder peso, começaram a surgir manchas no corpo, pequenas feridas. Os amigos sumiram, porque amigo de farra é só para farra. Os salões esvaziaram. Quem é que vai cortar cabelo com um aidético? Ele então, o pai estava em casa assistindo televisão quando chega o filho. Ele disse: quando eu olhei na porta, eu não vi meu filho, eu vi uma caveira, eu vi um esqueleto às vezes. A única coisa que parecia viva nele eram os olhos azuis da mãe. Eu olhei para ele, diferente da primeira vez, dei um abraço nele e disse: o que foi, meu filho? Veio nos visitar, ignorando a imagem que ele representava. Ele disse: não, pai, eu vim para ficar. Eu posso morar com vocês? Aí eu disse: claro, meu filho, essa casa foi você quem comprou, a casa é sua. Ele disse: não, pai, a casa é nossa. Aí veio as irmãs, a mãe, aquela festa toda, todo mundo fingindo que não estava vendo o quadro. O pai teve que fazer curso de primeiros socorros, porque os médicos e enfermeiros nem encostavam a mão. Afinal, bastava um acidente com um objeto pérfido cortante que o profissional estava contaminado. Era mortal. Então o pai dava banho, fazia curativos, aplicava injeção. A mãe cuidava do rapaz durante o dia e o pai cuidava durante a noite. Eles revezaram. O pai disse: era mais ou menos uma hora da manhã, 2 horas da manhã, quando eu escutei um tossido e eu já estava com sono fraco. Eu pulei em pé e aí aquela voz fraca disse assim: papai. Aí eu levantei-me, sentei na cama dele, pus a cabeça dele no meu colo e disse: o que foi, meu filho? Ele disse: papai, eu quero lhe pedir perdão. Aí ele disse: perdão de quê, meu filho? Papai, o senhor teve 2 filhas. Quando eu nasci,
O senhor deve ter pensado assim: agora sim eu tenho um homem, um macho igual eu. E aí eu lhe decepcionei. Me perdoa, meu pai. Quando ele falava isso, minhas lágrimas banhavam o peito magro dele. Eu disse: perdoar o quê? Você, primeira coisa que você fez quando você arranjou dinheiro foi pensar na sua família. Isso é ser homem, isso é ser macho. Homem verdadeiro não é aquele que transa com mulher. Homem verdadeiro é aquele que honra a família. E você honrou. Você é o melhor filho do mundo. Então, meu filho, você não me ofendeu. Eu que sou ignorante. De maneira que se perdoe, porque eu não preciso pagar. E aí o pai disse: já que você está falando em perdão, não tem uma noite que eu consiga dormir sem pensar naquele soco que eu lhe dei, em você arrumando a sua roupa para ir embora, porque eu te expulsei de casa. Um homem bruto, ignorante que eu sou. Por minha causa, você adquiriu essa doença que está lhe matando. Me perdoa, meu filho. Perdoa esse seu pai, esse velho que não sabe o que faz. E aí o rapaz respondeu: perdoar? Primeiro que não foi o Senhor quem me deu a doença. Essa doença foi adquirida na contaminação de agulha que foi que eu dividi com outras pessoas. Não é a homossexualidade que me trouxe a doença, foram as agulhas contaminadas. E segundo, papai, o senhor não é um pai. Qual pai que pega o filho no colo, mesmo depois de adulto? Qual pai que aplica injeção, que troca fralda, que faz carinho? O senhor é uma mãe. O senhor é o melhor pai do mundo. Então eu não tenho que perdoá-lo, eu tenho que agradecê-lo. Mas papai, se perdoa, porque eu não preciso de perdoar. Eu lhe amo tanto que eu não preciso de perdoar. E então, olhando para mim, meu filho disse assim: papai, diga à mamãe que eu a amo tanto. Mamãe para mim é uma borboleta. Quando ela entra no quarto, a sensação que eu tenho é que ela voa, de tão doce que é a minha mãe. Fala para ela que eu a amo. E o pai disse: não, meu filho, você mesmo vai falar. Ele disse: não, pai, não vai dar tempo. E aí ele fechou. A única coisa viva que ele tinha, que eram os olhos azuis. Com a mão tremendo, eu botei no peito dele e o coração tinha parado. Minha esposa, as mulheres, Luiz, parece que elas têm um sexto sentido. Minha esposa invadiu o quarto na hora e falou: meu filho, o que é que aconteceu com meu filho? Eu disse: ele se foi, meu amor. Ele voou. Mas ele te disse que ele mandou dizer que te ama muito. E aí eu e a minha esposa fomos ao corpo do meu filho morto até o amanhecer. Fomos separados pela minha filha, que tomou a providência do funeral. Eu sou cristão. Eu procurei o sacerdote da minha igreja e disse a ele: vamos orar pelo meu filho. Ele faleceu. E o sacerdote disse: não adianta orar, é que seu filho foi para o inferno. Ele disse: mas ele era um bom menino. Não importa, ele é gay. E os gays
e as lésbicas vão para o inferno. Então não adianta a gente orar. Eu fiquei tão sem rumo que eu simplesmente parei de comer. Fui emagrecendo, até que fui internado, porque estava morrendo por inanição. E lá fui tomar soro, porque eu não conseguia comer nada. E no hospital, numa enfermaria, eu tinha como vizinho um espírita. E comecei a conversar com esse amigo espírita. E ele me falou da vida espiritual. Ele me falou que não existe o inferno. Ele me falou que o meu filho está vivo. E aquilo me encantou. E eu voltei a comer. E eu me recuperei. E então, depois que eu tive alta, eu passei a vir aqui nesse centro. E veja você, Luísio, hoje eu te reencontrei. E o pai falava, e os olhos cheios de água, de lágrimas. Então, ele disse para mim assim: você que é médium, me diga onde é que está meu filho agora. Porque eu sei que ele não está no inferno, porque ele era um bom menino, e Deus não ia fazer um negócio desse. E aí entrou pelas portas da lanchonete aquele ser com o perispírito verde, um verdinho claro, um pouco mais claro que aquelas toalhas aqui que estão decorando o ambiente. E aí aquele homem bonito, de cabelo comprido, igual o pai descreveu, os olhos azuis. E aí ele abraçou o pai. Quando ele abraçou o pai, eu visualizei o coração do pai e o coração perispiritual dele, e os dois se fundiram. E aí eu vi a importância do abraço, porque o coração fica de frente para o outro e se aproxima. E aí o pai chorava e ele enxugava as lágrimas do pai com a parte de trás das mãos, carinhosamente. E ele disse: onde é que está meu filho? E eu disse: o seu filho está aí, lhe abraçando, acariciando os seus cabelos, seu rosto. E ele disse assim: então esse negócio gostoso que eu estou sentindo no peito é a presença dele? Eu disse: é, porque o que morreu foi o corpo, mas o sentimento está presente. André Luiz diz que toda lembrança é uma presença. Conhecer a si mesmo é perceber quando a gente recebe a visita de um ente querido. A gente diz assim: não sei, o dia hoje está mais bonito, eu estou empolgado, eu estou empolgada, eu estou olhando a natureza de uma maneira diferente. É a presença deles. Estamos aproximando de uma data em que normalmente os mortos vêm nos visitar, os mortos queridos. Vejam vocês que no Espiritismo a gente fala de morto de um jeito diferente. Quando a gente fala de morto de uma outra maneira, morto, Deus me livre. Não, a gente diz assim: Deus que o traga. Porque eles buscam nos visitar normalmente em ocasiões especiais, dia dos pais, dia das mães, aniversário, quando nós adoecemos. Por que são essas datas, Aloysio? Vamos pensar que quem tem filho que mora fora, quando é que o filho vai te visitar? Não é no dia dos pais, no dia das mães, quando você está doente, quando desencarna alguém na família? É assim também com eles. Mas tem uma data que todos, aí quer dizer, cada um recebe a visita em datas diferentes, mas tem uma data que todos eles vêm visitar, é o Natal. Porque o Natal lembra o encontro com a família, lembra o nascimento de Jesus. Então quando você sentir aquele aperto no peito gostoso,
aquele bem-estar, aquela vontade de chorar, é a presença deles. Toda lembrança é uma presença. Quando você lembra, não é por acaso, porque ele está presente, é porque ela está presente. E aí, a partir daquela data, todas as edições do livro Terapêutica do Perdão passam a ter essa história no final do livro. Então, a primeira edição é a única que não tem, porque a história só foi acrescentada a partir da segunda edição. Então, perdoar é compreender o lado do outro. É quando o menino diz assim: papai, o senhor tinha um sonho de ter um homem dentro da sua cabeça, um homem hétero, e eu não sou hétero. Então o senhor ficou decepcionado. Eu compreendo. Portanto, o pai diz assim: eu te expulsei de casa porque eu sou um bruto, mas a primeira coisa que você lembrou foi da sua família. Eu compreendo, eu te perdoo, eu me perdoo. Quando a gente não quer se perdoar, nós estamos num complexo de Deus. Nós nos achamos mais importantes que Deus. Porque a gente diz assim: eu não devia ter feito isso. Por que não? Porque sendo espírita, tendo o conhecimento que eu tenho, eu não podia ter feito. Porque qual é o problema de você ser espírita? Grande coisa ser espírita. Hein, gente? Não é? Grande coisa. O pessoal lá de fora fala: fulano é espírita. Nossa. Fala para mim da reencarnação. Fala para mim da mediunidade. Nós somos os mesmos e as aparências não enganam. A interpretação da Elis Regina, falando aí das gerações. Então, qual é o problema? Eu sou espírita, eu sou falho, eu tenho problemas, eu tenho neuroses, eu sou controlador, eu sou controladora. Uma das grandes fugas da realidade é o controle, é a necessidade de controlar a mim mesmo, controlar o outro, controlar tudo que está em torno de mim. Um dos maiores sintomas do controle é o pânico. As pessoas que têm síndrome do pânico são pessoas profundamente controladoras. Elas controlam tanto que o corpo já não quer mais obedecê-la. E de onde que nasce o controle? Por que nós somos controladores? Porque nós nos sentimos abandonados em algum momento da nossa vida. É o pai que se separou da mãe e a gente se sentiu abandonado, ou que morreu. E aí a gente tem medo de ser abandonado. Então passamos a controlar. Queremos controlar. Joana de Anjos diz assim: o perfeccionismo é inimigo da paz interior. Eu achei tão forte isso. O perfeccionismo é inimigo da paz interior. Quem é perfeccionista? É o controlador. Porque tem que ser perfeito, tem que ser do jeito dele. Imagina se Jacó e a esposa fosse fazer todo o trabalho aqui do lar. Não ia dar conta. Então tem que delegar. E ao delegar, a pessoa vai fazer do jeito dela. E aí a gente vai aprender a administrar, não controlar. Joana de Anjos, parafraseando Allan Kardec, quando Allan Kardec vai dizer o objetivo da encarnação é o progresso, Joana vai dizer o objetivo da encarnação é a administração dos impulsos
e o desenvolvimento das potencialidades. Então nós estamos aqui para administrar os nossos impulsos. O impulso de controle, o impulso de agressão, o impulso de apego aos bens materiais, o impulso de preguiça, os impulsos. Então nós vamos administrar os impulsos. O próprio Allan Kardec vai dizer que impulsos não administrados, as paixões, é como um cavalo sem ter o guia, ele vai para o precipício. Mas quando a gente administra os nossos desejos, as nossas paixões, nós fazemos maravilha, como fez Francisco de Assis, que conseguiu lidar com o apego de uma família tradicional e muito rica e se transformar na maior referência de caridade na história da humanidade. Então, relaxemos, confiemos. Estamos diante de um Brasil novo, um Brasil com um presidente da República com uma proposta que agrada a muito, mas assusta a milhares, de acabar com os indígenas, de discriminação contra o nordestino. O que é que a gente vai fazer? Nós votamos, e ele foi eleito, mesmo que não votou, mas ele foi eleito. O que nós vamos fazer? Você vai tentar defender os menos favorecidos. Mas, gente, ele não vai conseguir fazer tudo o que ele prometeu, porque Jesus está no leme. Jesus Cristo está no leme. Jesus Cristo é o governador da terra. Não tem perigo. Confiemos, oremos pelo companheiro. Tudo que eu não gosto no Bolsonaro é porque eu tenho em mim. Então eu tenho que corrigir em mim e orar pelo companheiro, porque ele vai responder pelas decisões dele e eu pelas minhas. Então a proposta espírita é uma proposta de autoeducação. É como Michel Foucault na obra Microfísica do Poder. Ele vai falar o quê? Do microfascismo. Não o fascismo lá, o fascismo aqui. O fascismo dentro de casa. O fascismo na relação com o outro. É uma proposta muito mais profunda e difícil de execução. Então, vamos administrar os nossos impulsos. Vamos abrir mão do controle. Porque veja, quando você controla, você fica tenso. É o controle. Contratura muscular. Você começa a ter problemas nas juntas, que o pessoal brinca lá no Sudeste, fala, junta tudo e joga fora. Então o reumatismo, as doenças ligadas à parte das joelho, os dedos, porque é onde a gente pode flexibilizar. Então a proposta é a gente relaxar confiando em Deus e fazendo a nossa parte. Notem a oração da serenidade, aquela que é usada no AA, no NA. Senhor, dai-me força para modificar em mim tudo o que for necessário. Veja, modificar em mim. Dai-me resignação para aceitar o que eu não posso mudar no outro. Eu não posso mudar nada no outro. Então eu tenho que aceitar o outro como ele é. Se aqui no salão tem alguém que tem mais de 50 anos de casado, levanta a mão se tem alguém aqui que tem mais de 50 anos de casado. Ali, ó. Então, como é que ela conseguiu viver 50 anos, 50 anos ao lado do mesmo homem? O cara que ronca, mal-humorado. Como é que conseguiu? Porque elas aceitaram o outro como ele é. A mudança é em nós, não é no outro. Nosso conceito de fé é um conceito equivocado. Como é que a gente tem fé? Vou dar um exemplo de fé para vocês.
Eu tenho fé em Deus que aquela desgraçada, quando for atravessar a rua, uma Scania de 3 eixos vai passar em cima dela e vai fazer um tapete. Não é assim a fé? Eu tenho fé em Deus que esse desgraçado vai perder tudo para ele saber o que é ser pobre. Eu tenho fé em Deus que o meu filho vai passar no curso de medicina. Ou seja, eu não tenho fé em Deus. Eu estou delegando a Deus o que eu quero que ele faça. Deus me obedece. Isso não é fé. Isso é arrogância moral. Fé em Deus é assim: tenho fé que vai acontecer o que for melhor para mim. Porque Deus é o único ser que não tem fé. Deus não tem fé. Sabe por que Deus não tem fé? Porque Ele sabe o que vai acontecer. Ter fé é não saber o que vai acontecer e acreditar. E Carl Gustav Jung vai dizer que a fé está na intuição. O que é a intuição? Você olha uma linha reta, você não sabe o que vai entrar ali uma hora para outra. Você sente e você acredita. Então, tenho fé que o meu filho, que essas crianças que estão andando aí, crescerão seres de acordo com a vontade de Deus. Crescerão seres que vão progredir. Então, ter fé é aceitar. Sabe qual é o terceiro pilar da oração da serenidade? O primeiro é mudar. O segundo é aceitar. Sabe qual é o terceiro? Discernir um do outro. Quando é que eu tenho que aceitar? Aliás, o outro. Quando é que eu tenho que mudar? Eu. E como é que eu faço quando é para aceitar ou para mudar? É a oração da serenidade. Isso é abrir mão do controle. Meu marido, Luiz, todo final de semana ele vai para o boteco encher a cara. Eu não sei o que fazer. Eu já estou perdendo a paciência com ele. Você é casado com ele há quanto tempo? 10 anos. Quando você casou, ele não bebia? Não, ele já bebia. Uai, qual é a novidade? O que é que mudou? Você quer controlar a vida do pobre? A alma é dele. Você não pode roubar a alma dele. Nós somos ladrões de alma. Por isso que a gente se incomoda com os políticos corruptos. Porque se tivesse lá, a gente roubaria igual eles. Só que é algo que já nos incomoda, então a gente fica chateado. Mas a gente quer roubar a alma do marido, a alma do filho. Já falei com ele. O único curso que dá dinheiro é de medicina. E se ele quisesse ser comerciante? E se ele quiser ser advogado? É ele que vai escolher, não é você. Você vai dar apoio. É como o filho quando está aprendendo a andar. A gente fica com a mão em volta, segurando. Se ele cair, a gente segura. É assim que a gente faz com o filho adulto também. Eles vão construir a vida deles. Não somos nós. E se eles fizerem bobagem? Podem morrer. Está aqui o livro Vida Louca, Vida Breve. Jovens desencarnados que fizeram bobagem e aí perderam a vida. Entre eles o próprio Cazuza, que é o que sugeriu o título do livro. Pois é, e aí perdeu uma encarnação. Perdeu. E o que vai acontecer com ele? Vai reencarnar de novo e vai aproveitar melhor. Isso é relaxar. Isso é aceitar. Abra mão do controle. Viva a vida com intensidade. A vida é uma joia preciosa. É o maior tesouro que a gente tem. E nós podemos viver com leveza agora, pessoal. Agora. Está na nossa mão. Richard Simonetti conta uma história de um homem que as pessoas queriam testar a sabedoria dele. Botaram um passarinho na mão dele
E ele colocou para trás, e aí ele perguntou assim: como é que está esse passarinho? Está vivo ou está morto? Se a pessoa respondesse assim, vivo, ele ia apertar o passarinho e matar. Aí fazia errou, está morto. Se a pessoa falasse, está vivo, aí ele abria a mão, o passarinho ia voar, viu, está vivo. O que o sábio respondeu? O passarinho é como a sua vida, é como o destino, está nas suas mãos. Está a nossa vida, o nosso destino, está na nossa mão. Eu sei que o movimento espírita fala muito do passado, do karma. Eu já fui na outra encarnação. A gente adora essas coisas. Gente, como espírita gosta disso. Quando eu estudei o Evangelho Espírita, o capítulo lá, Causa das Aflições, e o capítulo do livro começa com uma pergunta: quais são as maiores causas das nossas aflições? Eu disse, não preciso nem ler a resposta. Como eu sou um espírita que sabe tudo, eu já sei a resposta. É da reencarnação passada. É o passado. Eu casei com uma mulher difícil, porque lá atrás eu fiz mal. Agora é meu karma, eu tenho que resgatar. Olha que falta de respeito com a companheira. E você? Então é assim que a gente vê. Eu tenho uma amiga católica, e ela diz que é católica, esse povo que às vezes fica dentro do armário. Ela disse assim: está passando uma novela das 6, que a Luísio, a moça, vê o passado, e ela agora vai fazer análise, até a propaganda dos psicanalistas. Ela vai viver a vida presente ou a vida passada? Eu disse: gosto da reencarnação, a danadinha. Então a gente guarda essas coisas, e não é só o espírito que gosta, não. Eu descobri que isso é coisa do brasileiro. Eu tenho um amigo pastor da Igreja Assembleia de Deus, demos aulas junto na faculdade, e aí a gente combinou o seguinte: um dia eu ia no meu carro, outro dia eu ia no dele, para dividir, para economizar gasolina. Um dia ele chegou lá em casa para me pegar, parecia que estava na TPM, né? Também tem TPM às vezes. Eu disse: que foi? Ele disse: estou chateado com a minha mulher. Rapaz, que minha mulher é muito encrenqueira, reclama de tudo e não sei o que. Eu disse: amigo, sua esposa é lá de Santa Catarina, não tem ninguém aqui da família, a única pessoa que tem que desabafar é com você. Você é pastor, cara, você tem que ouvir, né? Eu falei: e eu? Falei: você conversa com Deus, você tem linha direta com ele, você é pastor. Aí ele disse assim: na próxima encarnação eu quero nascer mulher. Eu falei: mas você não acredita em reencarnação? Aí, maneira de dizer. Eu falei: maneira de dizer não, na psicanálise a gente chama isso de ato falho. Você acredita, seu safado, você devia falar disso na igreja. Ele disse: aí eu sou expulso. Então a gente adora essa coisa da reencarnação. Ai, foi reencarnação. Eu estou com um problema de fígado, isso é reencarnação. O meu filho está indo mal na escola, isso é reencarnação. A gente liga. Até karma a gente fala. Gente, não existe karma na obra de Kardec. Não existe. Digita lá, karma com K. Não tem. Talvez em algumas obras do Chico Xavier a gente vai encontrar karma com C. Que em Minas Gerais existe o karma com C. A pessoa fala: karma aí, tenha karma, meu filho. Então o mineiro usa o termo karma, mas com C. Agora, com K é uma palavra que nós tomamos emprestado do pensamento oriental, que tem um significado profundo, e não para dizer: é meu karma, essa mulher é meu karma, esse menino é meu karma. A gente usa para tudo. Um amigo falou comigo: Luiz, sabe por que eu não separo? Eu disse: por quê? Uma paciente espírita, ela disse: porque separar é deixar a mala no meio do caminho, depois tem que voltar e pegar a mala de volta. Eu falei: olha o respeito do seu marido, está chamando ele de mala. Ela falou: sem alça e sem rodinha. Não tem negócio de karma. Casamento é uma opção. Nós não estamos no mundo primitivo.
Cada um fica casado o tempo que quiser. Ela está casada há mais de 50, porque todos os dias ela renovou o contrato. Todo dia eu renovo o contrato. Eu olho para minha esposa assim, manhã cedo, cabelo embaraçado, o meu pior ainda. E aí eu olho para ela e penso assim: vamos renovar? Vamos, mais um dia. E vai, tem 27 anos. Então, nós podemos conduzir a nossa vida. A nossa vida pode ser leve, gente. Não precisa ser pesada. Não é castigo de Deus. Você não jogou pedra na cruz, nada disso. O passado já passou. O passado serve para você entender o presente e pronto. A única coisa que a gente tem na mão é o presente. O futuro não nos pertence. O que fazemos? Fugimos do presente, vamos para o futuro. Qual o nome disso? Ansiedade. Enlouquecemos o nosso tempo, voltamos atrás. O nome disso é depressão. E ficamos zigue-zagueando. Futuro, passado. Futuro, passado. E não vivemos no presente. O que é o depressivo? É o que vive o passado. O que é o ansioso? É o que vive o futuro. Quem tem depressão tem também a ansiedade. Tanto que o psiquiatra ele tem que passar um ansiolítico e um antidepressivo para equilibrar o humor do indivíduo. Ainda bem que vocês têm o Jacó, que trabalha com magnetismo, que é uma forma muito mais eficaz para tratar esses males. Então a gente pode ter uma vida leve, pode ter uma vida suave, conhecendo a nós mesmos, confessando uns aos outros. O professor Rubem Alves diz que seria ideal que nós tivéssemos cursos de escutatória. Todo mundo quer fazer curso de oratória. Lá na nossa casa espírita, quando a gente abre um curso de oratória, faz fila para poder fazer a inscrição. Eu quero fazer um teste, curso de escutatória, para ver quantos vão aparecer lá para escutar. Está todo mundo com pressa. Nós temos 2 orelhas e uma boca só, e a gente quer falar 10 vezes mais do que a gente ouve. A pessoa está falando, ao invés da gente escutar a pessoa, a gente já está elaborando uma resposta. Olha, fulano, essa noite eu dormi tão mal. Você não sabe como eu dormi apenas meia hora. Meu marido está desempregado. Quanto tempo? Faz um mês. O meu já faz um ano que ele não faz nada. E a gente quer medir desgraça com o outro. Escutar, só escutar. Deixa o outro falar. Não censura. Ele vai resolver o problema dele. Ela vai resolver o problema dela. É só você escutar. A gente diz para o outro assim: bom dia. A gente não está dizendo, não está perguntando ao outro se o outro está bom dia. O ideal seria assim: bom dia, ou seja, está bem. Mas não é assim que a gente faz. Eu estava olhando um motorista de ônibus, né? Entrou uma passageira que ele conhecia. Ele disse a ela assim: bom dia. Aí, tadinha, ela disse assim: a minha filha ficou internada, mas vai ficar um dia muito melhor se você acreditar em Deus. Ou seja, ele não queria escutá-la. Então deixou de ser uma pergunta. A gente nem presta atenção na resposta, e se o outro falar, a gente fala: isso é falta de fé. Eu então modifiquei. Em vez de eu falar bom dia, eu falo assim: como é que você está? E eu fico escutando, esperando, para que a pessoa diga como ela está. Só que é arriscado. Quando você faz essa pergunta, você tem que se disponibilizar para escutar. Está todo mundo correndo. Correndo para onde, gente? Os trabalhos estão cada vez mais desmaterializados. Tudo é feito pela internet. Muita gente trabalha hoje em casa, não precisa nem ir para o trabalho profissional. As cargas horárias estão diminuindo. E a gente não tem tempo. Ficamos vitimados pela rede social, querendo notícia da vida do outro. Eu tenho uma paciente aqui de Alagoas, que ela diz assim: eu fechei o meu Facebook. Por quê? Só tem gente feliz lá, eu estou com a depressão desgraçada. Quando eu olho, eu fico morrendo de inveja daquelas pessoas, e eu fico pior, porque eu percebo que eu sou a única infeliz no mundo. Eu digo: não,
relaxada. Ela disse, mas é tão bonito, convence tanto que eu preferi fechar. Então a gente fica ali. E é um negócio que é sem fim. Você vai passar um dedinho, não acaba não aquele troço. Não acaba não. E eu estou dizendo isso, eu trabalho com rede social. Eu tenho 30 mil seguidores que todo dia eu posto alguma coisa para eles. Mas eu me limito, digo, tal hora eu vou mexer. Depois acabou. Senão a gente não dá conta. Enquanto isso o outro está sentindo dor. Enquanto isso o outro precisa de um passe. E a gente não está disponível. E a gente não tem tempo. Então ficamos desesperados, correndo, como o cachorro que corre atrás do carro. O carro para, o cachorro não tem o que fazer com o carro. Somos nós. E aí eu me lembrei agora da música do Renato Teixeira e do Almir Sater, que retrata bem essa nossa correria, ou então o nosso amadurecimento, a nossa reflexão, a nossa quietação da alma. Os gregos chamavam de ataraxia, que significa quietar a alma. Eles dizem que nós ocidentais temos a mente como se fosse um macaco louco que fica pulando de galho em galho. Então o convite é quietar, é calmar, é voltar-se para dentro. Porque Exupéry vai dizer que a essência, ela é invisível aos olhos. Então você precisa quietar para você sentir a paz, para você resolver os conflitos. É preciso se voltar para dentro. É preciso prestar atenção nas coisas presentes. Você vai comer um prato, escolha o prato que você gosta. Coma devagar, sinta o prazer. Como diz os budistas, quando você for comer, coma. Quando você for beber, beba. Quando você for dormir, durma. Quando eu li pela primeira vez, eu disse, mas que coisa mais imbecil. O cara vai comer, ele vai comer. Vai beber, vai beber. Pois eu prestei atenção. Comer é você saborear o paladar. A gente acaba comendo muito, porque a gente não presta atenção no que está comendo. Então nosso cérebro não consegue saciar. A gente não consegue dormir, porque quando vamos dormir ficamos pensando no problema do dia seguinte. É isso que eles querem dizer. Coma, beba, durma, abraça. Tem uma técnica que eu utilizo com os casais, quando a gente está fazendo um trabalho com casamentos, com casais, que eu falo assim, dá um abraço nele. Eu utilizo também no consultório, quando é a primeira vez. O marido, que é o cara do dinheiro, chega lá e leva a esposa. Na cabeça dele, eu vou fazer a esposa ficar boazinha, obediente a ele, sabendo ele, coitado. Depois que ela fizer a análise, ela vai ficar mais rebelde ainda. Mas ele acredita que eu vou domesticá-la para ele. Mas aí eu preciso que ele continue sendo enganado. Então quando ela sai, aí ela está no processo de ansiedade. Eu digo, bom, a primeira técnica que você vai usar para a ansiedade, quando você for comer, você vai prestar atenção na comida, você vai ouvir música clássica, que é para você prestar atenção na melodia, separado da letra, vai ler poesia. E quando você for abraçar o seu marido, você vai ficar abraçada com ele 3 minutos. Ela diz, é muito tempo, doutor. Mas é o seu marido, querida, faz quanto tempo você está casada com ele? Faz 15 anos. Pois é, tem 15 anos, mas junto, você não consegue ficar abraçada 3 minutos. Prometa-me que você vai fazer o exercício. Ela disse, eu vou tentar. Aí quando sai, na sala de espera, para a secretária, está o maridão lá, dando um checão, ou passando o cartão. Aí eu digo, vamos começar a experiência agora. Aí ela olha para o marido e fala, ah, meu amor, eu te amo tanto. E aí abraça ele. E aí segura, trava ele
agarradinha nele, com um carrapatinho ali, fica quietinha, e eu fico olhando o relógio. Aí eu digo, só deu 1 minuto ainda, falta 2. E ela olha para mim assim, ainda não, falta 1 minuto ainda. Que ele fica de costas para mim e ela fica olhando para mim, até que ela fala assim, eu falo assim. Aí ela solta. Aí ele fala assim, doutor, quando é que ela tem que voltar? Então, é a gente sentir o outro, olhar o outro. O que é mais valioso do que nossos filhos? Eu estava ontem quando cheguei na casa do Jacó e da Marília, então estava lá uma pequenininha que chegou toda, e depois os 2 maiores. Eu olhei para ela e me lembrei da minha netinha. Muito parecido com a minha netinha, franjinha, cabelo comprido, e fiquei olhando. Gente, não tem coisa mais valiosa do que o outro. O grande privilégio de ser psicanalista é você receber para olhar para o outro, para prestar atenção no outro. É um prêmio. Porque, e outra coisa, mesmo depois de desencarnado, a gente continua psicanalista. Porque lá no mundo espiritual a gente precisa se adaptar. E aí chamam um analista para nos escutar. E fala, como é que você está? Ah, eu estou muito chateado com o Jacó, mas você precisa perdoar ele, senão você vai ficar no Brau. Ou 2 Brau, ou Carlinhos Brau, né? E aí é análise. Então a gente recebe para olhar para o outro, para escutar o outro. Fazendo isso com os filhos, que são nossas joias preciosas, com os pais. Meu pai tem 83 anos. Eu pensei assim, quanto tempo eu vou conviver com meu pai? Talvez mais 10 anos. Aí ele vai ter 93, que é muito. Quem sabe mais 15 anos e ele vai ter 98. Veja que é pouco tempo. Então eu preciso estar perto dele. E aí quando eu faço essa conta, eu digo, e eu também estou indo embora. Então o tempo nosso com o outro é breve e a gente tem que aproveitar como se fosse o último. Os filhos crescem tão rápido, os netos também, e a gente precisa viver isso. O marido, a esposa, são pessoas muito caras. Olha para o olho da sua esposa, diga que a ama, porque a mulher, eu não sei a sua esposa, Jacó, mas a mulher tem um problema sério de memória. Elas têm uma amnésia. Eu acho que a mulher vai ter Alzheimer, porque elas têm uma amnésia. A gente diz para ela assim, meu amor, eu te amo. De manhã, de tarde, ela já esqueceu. Você tem que falar de novo. E no outro dia, de novo. Então, diga isso para ela. Mas ela sabe que eu amo ela. Moela é uma parte da galinha. Amar é preciso falar. Diga para o seu marido como ele é caro para você. Às vezes ele fica envergonhado porque a barriga cresceu um pouquinho. Diga para ele, ah, meu bem, isso aí é bobagem. Você ficou até mais sexy. Que é para ele perceber que ele é importante para você. E aí a gente lembra do Renato Teixeira, para a gente encerrar o nosso encontro, em que ele diz assim, ando devagar, porque já tive pressa, leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, porque eu trago a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei, conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Eu ando devagar, porque eu já tive pressa e percebi que era bobagem. O negócio é andar devagar.
E eu me sinto mais forte e mais feliz, porque eu trago a certeza de que eu não sei nada, de que eu nada sei. É preciso conhecer amanhã, porque cada dia é uma manhã, é um renascimento, é uma oportunidade. Mas é preciso também conhecer o sabor da massa, no sentido do alimento ou das pessoas que estão à minha volta, e o sabor da maçã, que representa os desejos, os meus desejos, proibidos para o outro, mas abertos para mim. É preciso amor para poder pulsar. As pessoas que amam vivem mais. O Chico Xavier dormia 3 horas por dia, tinha angina, tinha problema de vista e viveu 92 anos. A mágoa e a culpa dá câncer e nos leva embora cedo. Então é preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. O sorriso de quem não tem a consciência em paz é o sorriso enlouquecido. Então é preciso paz para poder sorrir. E é preciso a chuva para florir. Todos os nossos sucessos foram construídos em experiências também dolorosas. Então é preciso a chuva para florir. Que Jesus nos abençoe. Jacó, muito obrigado pela oportunidade. Muita paz a Deus. Obrigado a todos. Espero que estejamos aqui às 16 horas para mais um papo, mais algumas fotos, mais